Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Num dos nossos últimos episódios, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito de um dos heróis mais notáveis dos quadrinhos, que ganhou peso e longevidade por conta dos fantásticos desenhos de seu criador, Alex Raymond. Mas a verdade é que o Flash Gordon entrou pela porta que foi aberta pelo herói sobre o qual nós vamos falar hoje, que é o Buck Rogers. Foi em agosto de 1928 que ele apareceu pela primeira vez como protagonista de uma novela e com o nome de Anthony Rogers. A novela foi escrita por Philip Nolan, que depois criou e escreveu a tira de jornal, onde Buck Rogers era ilustrado por Dick Hawkins. Nessa história, que tinha o título de Armagedon 2419, o personagem aparece como um veterano da Primeira Guerra Mundial que, ao investigar uma mina abandonada, acaba inalando gases que o deixam em animação suspensa por 500 anos. E quando ele finalmente acorda, o mundo era outro, estava em ruínas e completamente dominado pelos mongóis. Essa história agradou tanto ao público que seus criadores decidiram publicá-la no jornal sob a forma de tirinhas de quadrinhos que eram comuns na época. Assim, a partir de 7 de janeiro de 1929, o primeiro episódio de Armagedon 2419 foi adaptado e lançado em tiras diárias. Por coincidência, nesse mesmo dia foram lançadas as histórias de um outro personagem famoso, o Tarzan, mas nós teremos tempo para falar sobre ele. Com o lançamento das histórias desse personagem, sob a forma de tiras diárias, foi feito um ajuste no seu nome e ele passou a se chamar Buck Rogers. No início, Buck Rogers era desenhado pelo cartunista Dick Hawkins, que depois foi substituído por Russell Keaton, mas Keaton queria ilustrar outra tira e logo foi substituído por Rick Yagher. O fato é que o personagem tornou-se um grande sucesso, popular a ponto de inspirar a criação do herói Flash Gordon de Alex Raymond. E então, em 1933, foi lançado Buck Rogers no século 25, que recontava sua origem e também trazia um resumo de suas aventuras até ali. A história é a seguinte: Buck Rogers é outro herói que já nasceu pronto, como um piloto da Força Aérea Americana que introduziu e popularizou toda aquela parafernália típica de aventuras de ficção científica e conceitos que usamos até os dias de hoje, como armas de raio, robôs e foguetes interplanetários. Nascido em 1898, Rogers é um veterano da Primeira Guerra Mundial e em 1927 ele está trabalhando para a American Radioactive Gas Corporation, investigando relatos de fenômenos incomuns em minas de carvão abandonadas perto do Vale do Wyoming, na Pensilvânia. Enquanto ele está em um dos níveis mais baixos de uma mina, acontece um desmoronamento e ele é exposto ao gás radioativo. Rogers cai em um estado de animação suspensa, livre da devastação dos processos catabólicos e sem qualquer efeito aparente nas faculdades físicas ou mentais. E ele permanece nessa animação suspensa por 492 anos. Ele só vai acordar em 2419. Pensando que estava dormindo apenas algumas horas, ele vagueia por alguns dias em florestas desconhecidas para ele, mas que eram o que havia sido a Pensilvânia quase 5 séculos antes. Ele então percebe alguém vestido com roupas estranhas que está sendo atacado. Ele corre para defender a pessoa, que viria a ser mais tarde a sua companheira Vilma Deering, matando um dos agressores e assustando os outros. Deering havia sido atacada por uma gangue inimiga, os Bad Bloods, supostamente aliada aos Huns. E aí ela leva Rogers para o seu acampamento, explica toda essa história de Bad Bloods e Huns, e ele acaba conhecendo os demais membros da equipe, que são pessoas que estão na resistência contra os invasores dos Estados Unidos. Ele é convidado a ficar com eles, e ao saber da sua história, eles esperam que a experiência e o conhecimento que ele ganhou lutando na Primeira Guerra Mundial possam ser úteis na sua luta contra os invasores dos Estados Unidos,
que destruíram 15 cidades e construíram outras 15 sobre as ruínas dessas cidades destruídas. E nessa nova luta para libertar a América, ele conhece ainda o brilhante cientista, o Dr. Huer, que acaba sendo uma espécie de mentor dele. Também aparece um marciano e ex-pirata espacial regenerado chamado Black Barney, que torna-se o fiel companheiro de Buck e Vilma nas suas aventuras. Depois da primeira vitória contra os invasores, começaram a aparecer novos vilões para Buck Rogers enfrentar. E nessa leva estavam piratas do espaço sideral, os Tiger Men de Marte e vilões que apareciam com mais frequência, como Killer Kane e Ardala Valmar. Nunca houve qualquer informação sobre sua origem, sua família ou suas inquietações. Mas sua pistola atômica, o Disintegrator Buck Rogers U-235, vendia como água naquela época. Depois do sucesso nas revistas em quadrinhos, Buck Rogers virou uma série de rádio que durou de 1932 até 1947. Em 1939, ele virou um seriado que foi protagonizado pelo mesmo Buster Crabbe, que fez o Flash Gordon nos seriados daquele herói. A popularidade nos quadrinhos e no programa de rádio estimulou o marketing do personagem, e aí começaram as vendas de armas de raio, foguetes e fantasias de Buck Rogers. Mas depois, o herói passou e só foi tirado do ostracismo quando virou série de TV de 1978 a 1981. Mas aí já seguindo a estética criada pela série Star Wars. Em 2009, apareceu uma série mensal de quadrinhos de Buck Rogers, escrita por Scott Beatty e ilustrada por Carlos Rafael, que teve 13 edições. Em 2012, foi lançada uma nova série de quadrinhos de Buck Rogers com arte de Howard Chaykin. Em outubro de 2020, foi anunciada a produção de um novo filme de Buck Rogers. O fato é que as aventuras de Buck Rogers, tanto nas histórias em quadrinhos, nos filmes, no rádio e na televisão, se tornaram uma parte importante da cultura popular americana. Buck Rogers pode levar o crédito por trazer para uma mídia popular a ideia de exploração espacial iniciada lá por escritores como Júlio Verne e H.G. Wells. Foi em 22 de janeiro de 1930 que Buck Rogers se aventurou pela primeira vez no espaço a bordo de um foguete em sua quinta história em quadrinhos, na qual ele já enfrentava os Homens-Tigres de Marte. Foi ele quem apresentou aos americanos o espaço sideral como um ambiente familiar para aventuras de capa e espada. Mas o tempo passou e Buck acabou sendo substituído por novos heróis mais atormentados e com uma biografia mais elaborada e mais completa. Mas espere, tudo indica que ele pode retornar inteiramente reformulado e adaptado aos novos tempos, que afinal não estão assim tão diferentes do ano 2419. No próximo episódio, nós vamos falar de um herói que faz parte daquele grupo que não tem poderes especiais, mas mesmo assim luta contra o crime usando apenas mágica. Até lá!